Paz e graça, amado do Senhor, Maranata para todos. Estamos a começar mais uma vez um programa de fé podcast. Programa este que tem como princípio levar a mensagem de Deus por intermédio de conversas. E hoje nós temos um convidado extremamente especial. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Adriana Serafina, vossa conserva. E o nosso convidado de hoje é o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele que está a dirigir 3 igrejas, que é na verdade um distrito constituído por 3 igrejas, que é a Fazenda Experimental 1, Fazenda Experimental 2 e a Igreja de Gonzen. Nós vamos desejar assim saudar o nosso abençoado pastor. Pastor, muito boa tarde. Boa tarde, Adriana Serafina. Sou um grande fã. Amém. E boa tarde, estimados telespectadores, nossos seguidores do Fé Podcast. Amém. Como é que o pastor está? É uma bênção. Respiramos e ainda conseguimos levantar e agradecer a Deus. Amém. Hoje nós temos um tema muito, mas muito importante. Na verdade, de onde é que surgiu esse tema? Nós temos visto atualmente algumas conversas nas redes sociais e algumas conversas também em algumas igrejas com relação a esse mesmo tema. E tem sido grandes e grandes debates e por essa causa nós, queremos aqui tirar algumas dúvidas com relação ao tema em causa. Na verdade, o nosso tema é Pan-africanismo versus cristianismo. Nós, como africanos, muitas vezes temos nos perguntado sobre o porquê de sermos cristãos, porquê que nós temos que deixar a nossa identidade e fazer aquilo que o cristianismo tem trazido. Como é que o cristianismo surgiu? Será que a Bíblia é mesmo uma palavra de Deus? Será que realmente Deus existe? Ou os nossos deuses são os nossos ancestrais? E todas essas coisas. Estas perguntas e muitas outras, quem nos vai responder é o nosso abençoado pastor Azarias. Mas antes disso, nós gostaríamos que o pastor fizesse uma breve apresentação sobre si, de quem é o pastor, como é que foi a conversão do pastor, em pequenas palavras, certo? Meu nome de registro é Azarias Tiago Antônio. Eu nasci na província de Luanda. Agora já não posso falar cá, porque tivemos uma mudança. Certo. Então, nasci na província de Luanda. Eu sou filho de Francisco Paulino Antônio e Maria Antônio. Meu pai é professor de profissão, minha mãe também. Mas depois eles enveredaram para a fé cristã. E o meu pai estudou teologia e ele foi pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia por 33, 34 anos. Uau. E conversão, bem colocado. Certo. Não é o facto de eu nascer num lar cristão que eu sou um cristão. Esse é o grande problema. Eu me converti em 2011 depois de ter estudado um livro com o título Princípios. Em determinado momento na adolescência eu abandonei a fé cristã por causa das dúvidas, sou muito questionador. E meu pai ofereceu para mim um livro. Depois eu afrontei o pai e disse: pai, já não está bonito, a igreja não está boa e eu não sou um cristão tradicionalista. E eu comecei a questionar as tradições da fé cristã, da fé adventista que nós temos, e abandonei a fé, porque eu não via sentido naquilo. Mas depois meu pai voltou, deu um livro e disse: pronto, estuda esse livro. Numa conversa que eu tive com ele, ele disse: pai, eu não quero mais ser da igreja. Ele disse: estuda esse livro. Eu estudei o livro, comecei a estudar aquele livro e nunca mais parei de estudar. E hoje eu sou um pastor. Amém. Hoje é um pastor, alguém que saiu da igreja por ler um livro, voltou novamente à igreja e agora como pastor. Louvado seja Deus. Então, indo já para aquilo que é o nosso tema, pastor, nós gostaríamos aqui de entender o conceito de panafricanismo e cristianismo. O que é, na verdade, panafricanismo? Como surgiu? Para que surgiu? E o que é cristianismo também? Ok. A gente vai vamos começar conceituando o panafricanismo, que seria mais fácil de conceituar do que o cristianismo. Certo. Panafricanismo é uma doutrina que propõe a união de todos os povos africanos para potencializar e dar voz aos povos africanos. Ela nasceu na diáspora africana, na verdade ela nasceu com africanos
que haviam estado fora, ou com pessoas que eram filhos e netos, que tinham ancestrais africanos, negros, que começaram a ver uma distinção entre brancos e negros. Então eles, já estudando, um deles que é tido como um dos grandes precursores do panafricanismo, Du Bois, William Du Bois, ele juntou alguns negros e algumas pessoas com ascendência africana para criar aquela que foi conhecida como a primeira reunião pan-africanista nas Américas, e depois ele criou uma outra em Paris, na Europa. Agora vamos para o termo pan-africanismo. Pan é um termo grego que significa tudo, ou união de todas as coisas. Certo. E então o panafricanismo, ele nasce para unir os africanos e potencializar os africanos onde quer que eles estivessem. A ideia seria mais ou menos, os africanos não têm voz. Precisamos dar voz aos africanos. Precisamos defender os interesses dos africanos no estrangeiro e especialmente ou principalmente na própria África. Em notas básicas, porque os conceitos eles sofrem alterações, mas o conceito básico do panafricanismo é esse. Então, uma vez que o panafricanismo, né, é basicamente surgiu para dar voz aos africanos, nós aqui queremos entender por quais razões é que atualmente os africanos têm medo de pertencer ao panafricanismo. Porque o pastor aqui está a nos explicar que o panafricanismo surgiu na intenção de dar voz aos africanos, mas parece que atualmente o panafricanismo é visto como um ritual de pessoas que são feiticeiras ou alguma coisa assim, e nós queremos perceber quando é que este movimento, o panafricanismo, começou a perder a sua essência. Porque parece que já não é mais para dar voz, agora é para ir contra outras filosofias, como por exemplo o cristianismo. Bem colocado, Adriana. O que tem que ficar claro é, assim como o cristianismo, budismo, hinduísmo e todos esses ismos, o panafricanismo, ele é um sistema de crenças. Certo. E todo o sistema de crença, ele está sujeito a um local, está sujeito a um meio, está sujeito a um tempo. E há alterações no percurso. Então, os criadores do panafricanismo criaram ele para dar voz à africanidade, à negritude, dentro do contexto das nações, numa época em que estava claro que havia uma supremacia branca. Esse é o grande objetivo dos panafricanistas criadores. E nós temos aqui em África um nome muito sonante dentro do panafricanismo, que é Kwame Nkrumah. Foi um estadista africano do Ghana. Depois ele chamou William Du Bois para vir do estrangeiro com essas ideias boas e ajudar a potencializar a África. E tem que ficar uma coisa. Foi sempre com a intenção de ajudar a África. Ajudar os africanos a dizer que nós também existimos. Por quê? Vamos falar com alguma dor no coração que os africanos sempre foram tidos como um povo de menos valor do que os brancos. Os negros sempre foram colocados em escanteio, sempre foram pisoteados. Isso é um fato histórico. Isso não é doutrina de nenhuma igreja ou de nenhum movimento, isso é história. Falando mesmo ainda sobre doutrina de algumas igrejas, os panafricanistas têm dito que a africanidade tem se perdido por causa mesmo das doutrinas de certas igrejas, ou seja, o panafricanismo tem perdido a sua essência por causa das religiões que foram entrando em África. O pastor acredita que os africanos têm perdido a sua identidade, ou seja, muitos homens durante muito tempo lutaram, trabalharam, deram as suas vidas pelo panafricanismo na intenção de fazer com que os africanos tivessem voz no mundo, na intenção de que com que os africanos, né, fossem vistos como pessoas. Mas depois de um tempo vieram surgindo muitas outras religiões dentro da África e automaticamente aquilo que os panafricanistas primitivos lutaram tanto perdeu-se. O pastor acredita que
o africano perdeu a sua identidade por causa das outras religiões que foram surgindo dentro da África? Bem colocado, Adriana. Eu vou colocar uma pergunta bem provocadora. Bem provocadora mesmo. Será que os africanos, esses africanos que nós conhecemos, tiveram em algum momento uma identidade? É a pergunta que tem que ficar. Porque eu só perco algo que eu já tive. A pergunta é, será que os africanos, esses africanos aqui, alguns, porque quando diz que os panafricanistas dizem, Adriana, eu sou pastor adventista, mas eu vou te dizer que muito dos ideais do panafricanismo eu adotei como meus ideais. Eu vou explicar para você por que eu adotei esses ideais e por que nem todos os panafricanistas são dessa linha. Todo o sistema de crenças, todo o sistema de conhecimento, ele tem dois grupos. Tem aqueles que são levados pela voz da multidão e o panafricanismo é uma coisa nova para muitos africanos, especialmente para os jovens. Certo. E isso parece ser uma... Nós temos... O jovem gosta de novidades. E parece que o panafricanismo é uma novidade, é uma alternativa. Certo. E quem se sentir panafricanismo é bonito, se sentir panafricanista, perdão, é bonito. Certo. Só que fica uma coisa. Eu não sou o panafricanista das multidões. E nós temos que partir de um princípio. Vivemos numa época que é caracterizada por ostentação e imediatismo. E essa é uma época que não tem profundidades. É uma época superficial, em que quase tudo é superficial. E eu ouso dizer que grande parte dos panafricanistas, especialmente que eu conheço em Angola, que eu já tive o desprazer de ouvir, são esses rasos. E os rasos, eles não sabem quem é o inimigo deles. O pastor fez uma pergunta muito provocadora. Será que os africanos alguma vez tiveram uma identidade? Um panafricanista ouvindo, né, essa pergunta do pastor pode irar-se de alguma forma. Então, pastor, os africanos alguma vez tiveram alguma identidade? Sim, longe do cristianismo? Os africanos sempre tiveram identidade. Sempre tiveram identidade. E eu vou explicar. Qual é a identidade africana? Quais são as bases para termos uma identidade? Nós vamos falar de língua. A língua é um dos principais pilares da identidade. Os nossos antepassados, até a época dos nossos pais, havia uma identidade, que era a língua. Vou falar da língua. Adriana, sabe falar algum dialeto? Não necessariamente. Eu também não sei. Já temos um aspecto a menos. E vou te garantir uma coisa. Eu desafio qualquer panafricanista desta nova geração a chegar e discutir e falar num dialeto africano. Já é uma perda de identidade. Já é perda de identidade. Certo. Primeiro aspecto. E para mim o mais relevante. Nós não temos identidade sem língua. Certo. A língua, ela carrega grandes traços da nossa identidade. E já houve, sim, africanos com identidade. Os nossos avós, os nossos bisavós, eles conceituavam tudo dentro do arcabouço linguístico deles. E a coisa estava boa. Porque eles sabiam o que falar e o que é que aquilo significava. Vou dar um exemplo muito básico. Há 3, 4 anos houve uma discussão na sede das Nações Unidas. E havia uma mulher europeia tentando defender uma agenda pró-aborto. Uma agenda que falava de aborto. Certo. E havia naquela mesma reunião uma deputada nigeriana. E ela disse, para entendermos a importância da identidade. A deputada europeia, ela falou que vocês africanos estão a ser neocolonizados. Ou seja, há grupos que estão a vos implementar coisas na cabeça que são erradas. Vocês devem ser donas dos vossos corpos e essa coisa toda. Então vocês têm que saber o que vão fazer com os vossos corpos no intuito de colocar na mente dos africanos de que os africanos devem aceitar o aborto. A resposta daquela deputada nigeriana ficou na minha cabeça para sempre. Foi uma lição que eu aprendi. A deputada nigeriana respondeu àquela europeia dizendo: nos dialetos africanos, pelo menos da região dela, da Nigéria, a palavra aborto não existe. Não existe. Não existe nenhum. Ela disse, não temos nos nossos dialetos nada para conceituar aborto. E ela vai perguntar na europeia: quem está a querer colonizar quem? Não havia aborto entre os africanos. Não era uma coisa, não é algo que faz parte da nossa essência. Então,
Por isso que eu disse que a língua perdeu-se essa identidade. Quando um africano, um panafricanista vem me falar que temos que resgatar a identidade africana, mas começa atacando o cristianismo, eu acho que ele está errado. Eu acho que ele está a começar de maneira errada. E é exatamente essa nossa discussão, a nossa conversa, pastor. Nós queremos aqui saber quando é que surgiu o cristianismo em África? Quando é que veio o cristianismo em África? E depois do pastor dizer, não é, quando é que surgiu o cristianismo em África e de que jeito, aí nós vamos entrar também numa outra discussão que muitos panafricanistas têm dito. A obrigação dos europeus aos africanos a aceitarem esta ideologia cristã. Como surgiu? Que o pastor me seja sincero, como é que surgiu? Como é que atualmente os africanos tornaram-se cristãos? Não é como é que atualmente. Eu acho que como atualmente não, como começou? Como os cristãos, ou como os africanos se tornaram cristãos. Certo, nessa a Adriana já está lá conosco há algum tempo e sabe quão provocador eu sou. Eu vou dizer para os meus amigos panafricanistas, o cristianismo é mais africano do que europeu. O cristianismo, ele nasce em África. E eu vou explicar. O que é cristianismo? Precisamos conceituar agora. Dá para conceituar no princípio, mas vamos numérica. Cristianismo é um conjunto de crenças que leva pessoas a acreditar em Jesus Cristo. Esse é o conceito mais básico. Tudo aquilo que está relacionado a Jesus Cristo é cristianismo. E Jesus Cristo, ele nasce em um contexto que havia uma união. Ele nasce exatamente num lugar que traria expansão da sua doutrina para o mundo inteiro. Ele nasce na Palestina, que é Ásia Menor, mas é um lugar em que, se você olhar para o mapa do mundo, você vai descobrir que Jesus nasce exatamente na encruzilhada entre Ásia, África e Europa. E ao nascer Jesus e ao começar o seu ministério ali, grande parte daquelas pessoas que abraçaram a crença de Jesus Cristo foram pessoas africanas. Os principais defensores do cristianismo e os principais impulsionadores do cristianismo foram africanos. E eu vou repetir, as pessoas que colocaram as balizas da doutrina cristã foram africanas. Alguns nomes nós falamos sem saber quem são. Fala-se de Irineu, que é um dos pais da igreja. Ou seja, os pais da igreja de nome mais sonante foram africanos. Mas, pastor, pronto. Alguns livros de história africana e não só têm nos mostrado que o cristianismo entrou para a África no momento da expansão europeia, naquele momento em que a Europa entrou em crise, e eles vieram para a África com as Bíblias, de princípio, quando viram a riqueza da África, então começaram a obrigar as pessoas a serem escravas, né? É isso que nós temos aprendido, de que os nossos pais, os nossos antepassados foram batidos, pisoteados, escravizados, certo? Pessoas que vieram com a Bíblia, depois começaram a bater aqueles a quem eles pregavam. E essa história que nós temos hoje, o pastor vem nos dizer algo diferente. Como o pastor, né, vai fundamentar o que acabaste de dizer agora para rebater aquilo que nós vemos aprendendo já há muito tempo. É o conceito que está na mente de todos. É o conceito que está na mente das pessoas. De todos não, de algumas pessoas. De algumas pessoas. Por uma situação muito simples. E essa é uma chamada de atenção não só para cristãos ou panafricanistas, mas para todas as pessoas. Uma análise bem feita. E é muito importante essa análise. Vai fugir um pouco da nossa conversa, mas vai nos chamar a atenção. Porque grande parte, eu ouso dizer que 90% do que nós sabemos está errado. Em tudo. Por uma situação muito simples. Em Angola, eu vivo, por exemplo, lá... Eu e a Adriana vivemos lá no Icolibengo.
Eu fiz um estudo da Funda até a Vila de Cacoaco. Para ser modesto, não existe nenhuma biblioteca pública. Mas sabes o que é que você encontra? De 2 em 2 metros? Casas de cerveja. Isso é uma crítica. O angolano entende mais de cerveja do que de qualquer outra coisa. Uma outra coisa grave, o angolano não lê. Apenas ouvimos. Tudo que o angolano tem na cabeça. Isso é uma crítica. E olha, não é atacar, eu sou angolano. Por isso é que eu procuro ler. Para me diferenciar. O angolano não lê. Tudo que falaram para as pessoas é aquilo que as pessoas acreditam. Já ouviste falar em conversas de táxi, né? Tem muita gente que acredita em conversas de táxi. Certo. Você está andando num táxi, falaram uma coisa, teu filho está doente. Você fala que meu filho está doente no táxi, todo mundo que estiver no táxi vai dar uma receita para o teu filho. Vai. E é isso que fica na cabeça dos angolanos. O angolano não lê, o angolano não quer se aprofundar. E esse é o grave problema. Todos os conceitos rasos, errados, é que nós colocamos na nossa cabeça. E qual é o outro problema que nós temos? Nós vivemos numa época em que qualquer pessoa, no fundo de um quarto, com um telefone e com um microfone, é um fazedor de opinião. Até pessoas que não sentaram para aprender. Certo. E há uma máxima. Quem não sentou para aprender não devia levantar para ensinar. O que nós sabemos, tanto de nós próprios africanos, como de qualquer outra coisa, nos foi contado. Quem escreveu a história de África? Não foram os africanos. Os europeus. Foram pessoas, os europeus da pior espécie. Pessoas que queriam tirar a nossa identidade. E isso não tem a ver com o cristianismo. Então, onde é que está o problema que nós temos? Como é que eu vou fundamentar isso? Eu vou ler com você um texto bíblico. Certo. Que foi escrito há mais de 4 ou 3 mil anos antes de Cristo. Do Antigo Testamento. Quando a religião cristã institucionalizada ainda não existia. Diz assim, Sofonias, um livro bem pequeno do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos, trarão a minha oferta. Se você ler esse texto dentro do seu contexto, você vai conseguir entender que, bem no passado, a África já conhecia aspectos bíblicos. Se você estudar um bocado a história bíblica sem preconceito, que é uma coisa que um dia a gente volta aqui para o Fé Podcast só para explicar, o maior inimigo de muita gente, especialmente muito panafricanista, é o preconceito. Nós estamos nervosos, estamos irados com tudo que tem a ver com branco. É errado. Sim, é isso que nos ensinaram, né? Percebe? Que eles vieram e se você fizeram, olhar para esse texto antes do cristianismo se institucionalizar como denominação, como religião, já existiam africanos da África subsaariana, porque aqui diz, da além dos rios da Etiópia. A Etiópia provavelmente faz a separação entre a África branca e a África negra. E a Etiópia é um país muito importante no contexto africano. Porque a Etiópia é a base de grande parte do conhecimento que nós temos em África, em todos os aspectos. Só que há uma outra coisa. A Bíblia, o Novo Testamento, o documento mais antigo do Novo Testamento, foi encontrado pelos arqueólogos na Etiópia. Não foi encontrado na Europa. A Bíblia que nós lemos hoje é uma releitura, ou seja, foram pegando cópia da cópia e ficou essa Bíblia. Assim. Mas os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, eles foram encontrados por arqueólogos na Etiópia. África. E esses manuscritos são datados de 350 a 300 antes de Cristo. E pastor, eu aqui, enquanto o pastor estava a falar, ou seja, o pastor está a nos dizer que o cristianismo também é uma raiz da África. Sim. Também uma raiz da África. Sim. Mas o conceito que muitos têm na mente é que o cristianismo é uma raiz da Europa e a Ásia Menor, do jeito que o pastor também havia dito. Pastor, o cristianismo não tem a ver com um princípio cultural? Ou seja, nós temos percebido que os cristãos
da Europa, por exemplo, ou das Américas, eles associam a religião à sua cultura, a cultura deles. A forma deles de adorar tem a ver com a cultura deles. E uma vez que o africano também tem a sua cultura, alguns acreditam, né, muitas pessoas acreditam que a forma de adoração tinha que depender da cultura de cada região. E acredito que na Europa e na América tenha acontecido assim, mas em África não é bem assim. Nós temos percebido que os africanos têm deixado de lado a sua cultura e adotaram a cultura dos europeus quanto a forma de se apresentar e a forma de proceder. Eu acho que é ali onde está o problema. Sim. E o problema não está no cristianismo, está no conceito que as pessoas têm de cristianismo. Porque nem tudo aquilo que parece ser cristianismo é. O próprio Cristo já disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Estava a tentar dizer o quê? Nem todos que dizem ser cristãos são cristãos. E Paulo, o grande precursor do cristianismo depois de Cristo, ele vai dizer assim, vai falar para Timóteo. Timóteo, fica atento, porque depois da minha saída, entrarão lobos devoradores dentro daquele projeto que foi começado por Cristo, que eu passei para ti e que você vai passar para as próximas gerações. Ou seja, muito do que nós temos como cristianismo hoje não é cristianismo. E ainda bem mesmo que essa conversa é com um pastor. Pastor, nós temos percebido que algumas vezes as pessoas são impedidas de entrar na igreja ou de fazer qualquer tipo de trabalho na igreja por apresentar-se de uma forma africanista. Por exemplo, existem algumas igrejas que se a pessoa não tiver vestido de gravata e meias, o fato social, certo, essa pessoa é impedida de fazer qualquer tipo de trabalho na igreja. E nós acreditamos que este tipo de vestimenta é de uma origem europeia. Com certeza. A nossa forma de vestir é muito diferente. Certo. Então, uma vez que os próprios líderes, pastores, não é? Dizem aos membros que não podem vir à igreja vestido de, por exemplo, como é que se chama? Um bubu com um chapéu, que também é nossa identidade. Certo. O pastor não acha que os próprios pastores é que estão a fazer com que os membros africanos percam a sua identidade? Bem colocada essa questão. E ali onde eu vou, eu acho que o cerne de toda a nossa conversa é esse. E pedir desculpa agora, a Bíblia que foi encontrada pelos arqueólogos na Etiópia não é 300 a.C., é 300 depois de Cristo. Ela fala, tem alguns fragmentos do Novo Testamento só. Então, 300 a.C. A escravatura só começou no século XVIII. Então, quer dizer que os africanos já tinham a Bíblia na Etiópia antes da escravatura chegar. Certo. Fechado esse parênteses, indo para a questão da Adriana. Eu, estando nesse podcast, eu aceitei vir para esse podcast por uma situação muito simples. Eu acho que chegou a época, o tempo de nos levantarmos para podermos fazer alguma coisa em prol, primeiro, do cristianismo, que é a base de tudo, eu creio dessa maneira, e depois do africanismo, que é a nossa essência. Certo. E vai soar crítica, mas é verdade. Mas não fui eu que institucionalizei isso. Tenho um grande pesquisador cristão e tem livros disponíveis, as pessoas precisam procurar. Eu digo sempre, a leitura é um grande antídoto contra a ignorância. Grande parte das coisas que se fazem tanto dentro da igreja como fora dela é fruto da ignorância. Mas temos aquilo que foi o que nos foi legado como norma, mas que não é normativo na Bíblia. A Bíblia tem um aspecto importante, ela fala da modéstia. O que é modéstia? A Bíblia acredita que a nudez ela vai despertar nas pessoas a lascívia. E por causa da tua nudez, eu posso me sentir atraído de maneira errada por ti. Então, o que a Bíblia combate é a nudez. Ela vai dizer que a nudez de uma mulher pertence ao seu marido. E a nudez de um marido pertence à sua mulher. Quando você andar publicamente, não esteja nua. Ou seja, não apareça em público de uma maneira que possa despertar desejos sexuais noutra pessoa que não seja o teu parceiro. Básico. É ali onde a igreja está. Fora disso, são invenções nossas. E aí está o problema. Aí está o problema, uma vez que é uma invenção. E nós vamos falar que é dos líderes. Porque os membros simplesmente fazem aquilo que os líderes... Obedecem. Sim, os líderes. Certo. Então a pergunta mesmo é, pastor, os pastores e os líderes da igreja não têm sido os principais
causadores da perda da identidade no seio cristão, da perda da identidade africanista, certo? No seio dos cristãos. Naturalmente. Por uma situação muito simples. Um pastor está a serviço de uma instituição. Eu acho que falar disso... Eu espero que as pessoas interpretem bem o que eu vou dizer. Porque é preciso ter muita coragem para falar o que eu vou dizer. Uhum. Quando alguém disse uma vez, quem te sustenta te controla. Quando eu estou sobre os auspícios de uma instituição, eu vou viver de acordo com as normas daquela instituição. E às vezes, sem a capacidade, me é tirada a capacidade de questionar. Sabem o que aconteceu com os africanos? Foi que nos foi tirada a capacidade de questionar. Eu estudei 4 anos de teologia no Instituto Angolano, que está no Ambo, no Bongo, numa localidade chamada Bongo, e eu tive um professor, e é um africanista de verdade. Não é pan-africanista, mas é africanista. Eu sou africanista. A questão do pan tem aí as suas complexidades. Eu também sou africanista. O pastor Dr. Antônio Banda. Ele estudou nos Camarões e estudou todo esse aspecto cultural africano. Ele sempre dizia, precisamos sentar numa mesa e discutir, por exemplo, a imposição da gravata. Uhum. A imposição do terno para estar num púlpito. Se você olhar para a Bíblia, não temos isso. Não temos. E como cristão que eu sou, a crença número 1 dos adventistas do 7º dia diz que a Bíblia é a nossa única norma de fé e práticas. Certo. E se você olhar para os documentos oficiais da Igreja Adventista do 7º dia, que é a fé que eu professo, não vai encontrar lá nada escrito que para ir para o púlpito a pessoa tem que meter, para estar na igreja a pessoa tem que meter fato, gravado. Não temos. Muito pelo contrário. O nosso guia, o manual da igreja, ele vai dizer que a igreja, ela se adapta ao meio que está sem ferir os princípios bíblicos. Então, com essas palavras, pastor, eu gostaria que o pastor Azarias trazesse algumas palavras aos outros pastores que coagem os seus membros a deixarem a sua essência. Vamos ainda começar na vestimenta, não é? Para se adaptarem ao tipo de vestimentas dos europeus. Eu acho que antes de ir para aí, Adriana, eu gostaria de, primeiro, porque o problema, se nós abordarmos desta maneira, não estaríamos sendo diferente de certos panafricanistas, porque o verdadeiro problema não está ali. O verdadeiro problema, eu creio que está em chamar, não só pastores, mas chamar qualquer pessoa que vê nisso algo normal para questionar isso. O que eu chamo hoje é... Nós devemos questionar tudo. E eu estava falando no último raciocínio sobre a mudança que é necessária dentro do cristianismo. Não é uma coisa minha. Nós, como adventistas do 7º dia, temos um grande teólogo, ele ainda está vivo, é muito velho, chamado Fernando Canal. Ele tem uma série de livros e artigos em que ele usa o termo desconstruir. Ele diz que tudo o que nos ensinaram deve ser reanalisado, porque muito do que nós temos na cabeça como doutrina, como crença, está errada. Então, o meu convite não é só para pastores, é para qualquer pessoa. Tanto os que estão dentro do cristianismo, como os panafricanistas que, por exemplo, criticam o cristianismo, não todos. Aqueles que criticam, e qualquer pessoa que quer entender a essência do cristianismo. É assim, o que nós temos de cristianismo é verdade, mas é uma verdade que está ofuscada por muitas mentiras que estão lá dentro. Certo. Percebes? Então, o meu convite agora, não é que eu agora tenha todas as respostas, que eu agora vim para mudar o cristianismo, não. Mas é um convite que não foi feito por mim. Foi feito por Fernando Canal, onde ele convida um estudioso. Ele diz que viu que o cristianismo, e um outro estudioso também, George Knight, ele convida os cristãos a buscarem a sua identidade. Porque está-se a falar que a identidade africana se perdeu. Sim. Só que as pessoas não sabem que a identidade cristã também se perdeu. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo bíblico, qualquer cristão sério entra para uma igreja e o que nós estamos a ver ali não é muito aquilo que a Bíblia fala. Então, o nosso convite é para pastores, para membros da igreja, para panafricanistas ou para qualquer outra pessoa. Procurarmos então estudar a verdadeira essência do cristianismo. Um cristianismo que não exclui pecadores, mas que exclui pecados. Certo. Um cristianismo que nos convida a amarmos as pessoas e aceitarmos as pessoas como elas são e ajudá-las a mudar a visão que elas têm da vida. E quando você tiver isso em mente,
você vai descobrir que muito do que nós exigimos nas pessoas foram as lutas do apóstolo Paulo. E nós temos que lutar também dessa maneira. Tentar entender que a imposição de gravata, essas coisas todas, devagar, as pessoas precisam entender que eu não preciso, eu não acho que o Espírito Santo só habita em quem está com gravata. Só que qual é o problema? Por que até agora se usa? Por que até agora na igreja se usa e em algumas igrejas ainda isso é obrigatório? Por uma situação muito simples. O cristianismo, ele está no meio e ele sofre a influência do meio em que se encontra. O doutor Rodrigo Silva, ele é muito conhecido por todos. Ele conta que em determinado momento pastores adventistas de todo o mundo foram convidados para estar no deserto do Saara, numa das zonas lá. E quando chegaram lá, num domingo à tarde ou sábado à tarde, não me lembro agora bem, todos os pastores foram convidados para um passeio no deserto, uma visita guiada. O que ele encontrou foi os pastores norte-americanos, americanos e europeus foram naquele convívio de calções, chinelos. Mas os pastores africanos foram lá de fato e gravata. Quando ele fala isso, está a tentar dizer o quê? O que é que nós temos que entender com isso? O problema não está aqui em cima. Mais de 500 anos de escravatura deixa sequelas na mente das pessoas. E o grande problema é nós voltarmos e tentarmos tirar essas sequelas. Porque não é tirar isso. A Adriana sabe, nós não falamos que algumas coisas não fazem parte. Mas você não pode chegar e tentar tirar. E não é uma questão institucionalizada, porque a igreja adventista defende, pelo menos, quando eu falar de cristianismo, estou a falar da fé adventista. Nós defendemos que tudo tem que ter base na Bíblia. E dizer a alguém que tem que meter fato e gravata não está na Bíblia. Percebes isso? Mas a modéstia, que tem que se vestir com modéstia, que as tuas roupas não sejam na ostentação, nem na nudez, isso está na Bíblia. Certo. Então, onde é que está o problema em eu aparecer com um bubu africano para pregar? Não temos, biblicamente, não temos como atacar isso. Mas, se eu chegar e dizer isso numa igreja, nós temos aqueles, alguns ainda que são, e não que a palavra conservador esteja errada, mas existem pessoas que são conservadores, mas são conservadores com conceitos errados. Certo. O apóstolo Paulo perseguia cristãos, só que Paulo, ele julgava que estava a fazer o certo. É assim que muitos que estão hoje também no próprio cristianismo, eles vão atacando coisas que eles acham que estão a fazer de maneira certa, mas não estão a fazer. E tudo por quê? Porque não leem. Assim mesmo. Pastor, é errado um cristão qualquer fazer parte de um movimento panafricanista? Vai contra os princípios de Deus? Bem colocado isso. Os movimentos panafricanistas são movimentos intelectuais. Não existe nenhum movimento panafricanista, pelo menos verdadeiro movimento panafricanista, que não é intelectual. E sabe qual é a bênção da intelectualidade? É que você não é convidado a fazer parte de nada que você não sabe. Quando eu sou convidado a fazer parte de um movimento panafricanista, eu tenho que ver primeiro quais são os ideais deste movimento. Porque nós hoje não temos um panafricanismo, assim como nós não temos um cristianismo. Nós temos um espectro, uma espécie de arco-íris de panafricanismos e de cristianismos. Assim que sempre que alguém te convidar para fazer parte de um movimento, seja cristão ou panafricanista, precisas primeiro pegar aquilo, ler quais são os ideais, quais são as propostas que eles trazem para você. Porque quando você faz parte deste grupo, então você abraçou essas propostas. São as lutas que eu tenho tido na igreja. Eu digo sempre nas pessoas, quando eu como cristão não concordo com a fé, eu procuro a direção da igreja e eu me desfaço dessa direção. Básico assim. Assim como no panafricanismo. Se você é cristão, defende os ideais cristãos e sabe que o cristianismo está em número 1 na tua vida, porque o cristianismo tem inimigos, porque o cristianismo é a única fé que não aceita lidar com outras fés. O cristianismo não aceita, é um marido ciumento. Então, se você vai se juntar a um movimento panafricanista, se ele não tem nenhum ideal que fere a Bíblia, não tem nada que te impede de fazer parte desse movimento. Porque eu procuro terminar a minha abordagem falando que a África tem verdadeiros problemas. E convida-se, Adriana, todos os africanos a lutarmos, nos unirmos para resolvermos os verdadeiros problemas da África. Nós não temos tempo suficiente, mas eu diria que se pudéssemos aparecer noutras edições, a gente falaria, por exemplo, que não precisamos atacar o cristianismo. Grande parte dos panafricanistas que eu ouvi falando, eles vão, assim, eu fui
participei em um debate que aconteceu na Mediateca Zedu, lá no Kazenga, onde aquilo foi uma emboscada, porque ligaram para um amigo meu para ir lá defender o cristianismo, e quando chegamos naquela sala eu pensava que em Angola ainda tem poucas. Eu encontrei uma sala cheia com mais de 100 pessoas, e a grande parte daquelas pessoas já foram doutrinadas por esse panafricanismo errado. Panafricanismo que não tem nada para oferecer, mas é um panafricanismo que ataca o cristianismo. A única pauta de muito panafricanista é atacar o cristianismo. Certo. Mano, a África tem muitos problemas. Eu vou falar de 2 problemas básicos. Um deles já comecei falando, que é a língua. Eu quero ver panafricanistas criando programas, criando debates, criando fóruns em que podíamos falar da nossa identidade linguística. Adriana, se saíres por fora agora, você vai cruzar as 10 pessoas, 10 jovens que você cruzar e perguntar, nesses 10 provavelmente um ou nenhum sabe falar os dialetos dos seus antepassados. A nossa luta é essa. Antes de irmos atacar o cristianismo, o que é que estamos a fazer para resgatarmos? Qual é a pressão que o panafricanismo está a fazer para o nosso Ministério da Educação implementar? Eu às vezes fico, será que eu sou muito burro ou sou muito inteligente? Mas parece que eu não sou igual às pessoas. Porque eu sei quais são os nossos verdadeiros problemas. Quantas vezes vimos panafricanistas falando que é preciso implementar no currículo de educação angolana as línguas, por exemplo, os nossos dialetos. A África é rica em dialetos. Nós temos mais de 5.000 dialetos. Só a província do Kwanza Sul, ela tem uma diversidade dialética com mais de 12. Isso é bom. Isso não vai contra o cristianismo. Aprender a nossa língua já é meio passo dado para termos a nossa identidade. Um segundo problema grave, gravíssimo, Adriana, especialmente você é mulher, e eu vou falar disso, com todo o respeito pelas mulheres, mas eu raras vezes consigo ver identidade africana em mulheres. Muito pelo contrário. Isso afeta mulheres, mas também afeta homens. Na questão do clareamento de pele, tal paculo, como se fala na nossa comunidade. Não estou a ver panafricanistas. Eu há dias publiquei, quando vi um grupo de panafricanistas infelizes querendo atacar o nosso amigo Gênios das Ruas, que estava oferecendo o livro Grande Conflito. Vamos lhe atacar. Eu disse, panafricanistas, com todo o respeito, eu nunca vos vi a criarem uma marcha para falar que digam não ao paculo, ao clareamento de pele. E você vai depois estudar, vai descobrir que muitos deles, as esposas, têm um tom de pele que não é natural, mas que elas foram aplicando. É uma hipocrisia institucionalizada. Porque tá na moda, dá base ser panafricanista. Sem entender, tipo, se eu for um panafricanista, eu vou estar na moda. Não é só estar na moda. É você saber o que você está fazendo. Sim. Nossa luta não é o cristianismo, ainda. Porque não estou aqui a defender o cristianismo. Porque eu ouso dizer que 70% do que as pessoas têm sobre o cristianismo está errado. Precisamos rever o cristianismo. Não é o Azarias que está a falar, eu sou um humilde estudioso. É Fernando Canal, que já fez teses dizendo que temos que refazer. E o termo que ele usa é desconstruir. Vamos desconstruir o cristianismo para construirmos de novo. A Bíblia está lá, não vamos mudar a Bíblia. Só vamos fazer um cristianismo com base na Bíblia. Assim como temos que fazer um panafricanismo com base na África. E olha só, é uma luta errada que os nossos irmãos estão a fazer. Porque o cristianismo é mais africano do que muito panafricanismo que está por aí. Eu coloquei no princípio e vou dizer uma coisa. Há dados hoje comprovando que a África já tem o maior número de cristãos no mundo. E esse número tende a crescer. E acredita-se que a África tem muitos mais cristãos no mundo, porque os outros continentes perceberam que o cristianismo, na verdade, é uma farsa, né? O termo certo é uma farsa. Certo. Descobriram que a Bíblia, afinal de contas, não presta para nada, mas só que os africanos, passo o termo, como temos provavelmente uma mente assim, um pouquinho mais debilitada, são aqueles que foram mais facilmente aculturados e que acreditam na mentira. Esse conceito eu acho que não faz jus à verdade, por uma situação muito simples. A África é um continente jovem. E sabes o que é que permeia o nosso mundo hoje? O que permeia o nosso mundo é o capitalismo. E o principal inimigo do cristianismo é o capitalismo. O que é o capitalismo? É a crença de que você tem que monetizar as coisas, tem que se automonetizar. E quando o cristianismo, quando o capitalismo faz parte da tua natureza, você não consegue ser cristão. A África é um continente jovem, aí onde está o problema. E sendo um continente jovem, as pessoas, a proposta cristã
ainda é a que melhor se encaixa para nós. Isso é claro. Lá fora, você não vai encontrar mais pessoas jovens, são pessoas que estão... os jovens que você vai encontrar são pessoas... Quem migra, quem está fora, sabe que você é tido como uma máquina. Se você não produz, você não presta. Certo. E o cristianismo ataca isso. O cristianismo diz, não, nós temos que nos unir todos e viver toda essa realidade. Não é verdade que o cristianismo é o inimigo de África. Muito pelo contrário, o cristianismo é o amigo de África. A Europa, a Ásia, você vai encontrar pessoas capitalizadas, onde o panafricanismo também não tem lugar. Certo. Então, antes de discutirmos isso, eu gostaria de fazer o seguinte, eu queria um desafio aos panafricanistas, que eu depois vou terminar falando de um desafio aos cristãos. Um desafio aos panafricanistas. Eu queria ver um panafricanista me apresentando uma proposta que substituiria o cristianismo em África. Muito bom. Bom, pastor, nós já estamos mesmo na reta final da nossa conversa, né? Já chegamos nos minutos próprios. Então, a última questão que eu gostaria de fazer ao pastor é a seguinte. Nós já percebemos que o cristianismo também tem a ver com a cultura. Tem a ver, sim, com a cultura. Cultura são hábitos, são costumes, são tradições. Nós somos africanos, também temos as nossas culturas, temos as nossas tradições. É obrigatório, porque para já, né, vamos pegar a Bíblia e nós vamos perceber que muitas das coisas, muitas das leis que estão na Bíblia não é uma questão de que Deus é quem ordenou, mas foram leis culturais. Não sei se estou errada. Algumas delas contextuais. Certo. Tinha a ver com a cultura do povo judeu. Com o tempo, com certo. o meio. E o que nós temos percebido é que em algumas igrejas pegam nessas culturas dos judeus e fazem com que os novos cristãos adotem também. Como africanos, somos obrigados a aceitar essas culturas judaicas, né? Somos obrigados a aceitar essas culturas judaicas simplesmente por estarem na Bíblia. Tem muitas questões ali, como, por exemplo, a situação de não ter duas mulheres. Acredito eu, né, que nós, africanos, para ter duas mulheres, um homem ter duas, três mulheres, não é problema nenhum. É uma questão cultural. E lá também foi uma questão cultural. Uma das nossas identidades, por exemplo, no seio feminino, é o uso de tranças, o uso de brincos. E eles lá, os judeus, não usavam isso também por uma questão cultural. Somos nós obrigados a deixar aquilo que é a nossa cultura para adotarmos a cultura dos judeus simplesmente por estarem na Bíblia? É assim. A última bem questão colocar mesmo. essa questão. E é uma questão colocada no fim, mas que poderia nos levar uns 10, 15 minutos só para responder parte dela. Porque a tua questão é boa, mas é uma questão que você colocou vários elementos. Vou começar com o primeiro deles, a questão do casamento. O casamento não é uma questão cultural. Se você acredita que existe um Deus, é porque esse Deus é um legislador. E antes, sabe onde é que o casamento começou? Não começou com os judeus. O casamento começou com o primeiro casal que Deus criou, de acordo com a Bíblia, que foram Adão e Eva. Este primeiro casal, quando Deus criou, a Bíblia vai nos dizer que no princípio Deus criou homem e mulher. E o que Deus quer, a base, porque é preciso usarmos algumas questões, não é Bíblia, mas é lógica. Não existe casamento polígamo, não faz sentido. Isso não é uma questão de cultura, é uma questão de base. Porque mesmo aqui em África, mesmo pessoas sem ser cristãs, já notaram que a poligamia é uma proposta que não dá muito certo. Mas isso por causa de ouvirmos dos outros povos. Não é uma questão de ouvir, é uma questão de vivermos. Vou dar uma base. Um pai que tem 3, 4 casas, olhando para o mundo do jeito que está. Mesmo até, eu tenho amigos que têm 3 mulheres. Eles vão te aconselhar. É melhor não entrar por aí. Não é uma questão cultural. É que não faz sentido, não dá certo. Porque isso depois propicia o quê? Propicia traições. Porque Deus, quando colocou o homem na terra, Ele colocou o homem para viver com uma mulher. Se completam. E uma outra coisa básica. Por que em África? Porque vamos começar a questionar. Eu gosto de questionar. Por que em África só homens é que podem ter muitas mulheres e mulheres não podem ter muitos maridos? Não faz sentido. Deus nunca quis. Porque não estamos a falar de europeus ou africanos, estamos a falar de Deus, que é o pai de todos. Se você acredita nisso. Sim. Deus nunca quis que uma mulher ou que um homem fosse marido de várias mulheres, porque não dá certo.
Deus no princípio, quando você lê a Bíblia, vai dizer que Deus no princípio lhes fez homem e mulher. E a Bíblia, ela vai atacar o adultério. E um outro erro grave e crasso é algumas pessoas que leram um pouco achar que a poligamia é europeia, a monogamia é europeia. Leram um pouco. Básico. A Europa também foi cristianizada. Se hoje nós encontramos casamentos monogâmicos na Europa, não é uma questão cultural europeia. Porque eu desafio você a estudar as sociedades europeias do passado, as tribos que compõem a Europa. Você vai para a filosofia nórdica, que é muito velha, você vai encontrar lá polígamos. Você vai em toda a Europa, vai encontrar polígamos. O cristianismo, quando vem para a Europa, porque assim como o cristianismo foi trazido para a África, o cristianismo foi trazido também para a Europa. Primeiro foi trazido para a África, depois foi levado para a Europa. Paulo, se você olhar para o livro de Atos, eu vou confirmar aqui para não errar, Atos capítulo 17, há uma narrativa aqui, que por causa do tempo eu não vou ler, mas eu convido o nosso telespectador, nosso seguidor, a ler esse texto. Você vai encontrar que Paulo chega em Atenas, que é a base de todo o conhecimento grego, lá no Areópago, onde se faziam as leis gregas. Paulo levou lá o cristianismo. Antes de Paulo chegar ali não havia cristianismo. Ou seja, eram polígamos. E não eram só polígamos. Eles viviam na bestialidade. A homossexualidade já estava lá presente. Então, dizer que ser monógamo, viver um casamento monogâmico é questão europeia é falta de conhecimento. É bíblico. E a Bíblia não tem lugar. Então, antes, a Europa também era polígama. É aquilo que nós estamos a falar. O cristianismo lá foi imposto. E depois tem outros aspectos históricos que a Europa foi dominada por um cristianismo errado, que é a Roma papal, que isso está na história, e eles lá, com punhos de ferro, obrigaram a sociedade europeia a aceitar os aspectos do cristianismo errado, não do cristianismo bíblico, mas o cristianismo bíblico sempre apresentou o casamento monogâmico, tanto para europeus, que também eram polígamos, como para africanos. E olha, Adriana, vou terminar falando o seguinte. Sim, pastor. A Bíblia é nossa última regra de fé e práticas. Certo. Até o meu pai. Se o meu pai tiver conceitos errados, eu não posso seguir os conceitos dele só por ser meu pai. Não posso. Eu preciso saber o que é que faz sentido para mim. Não estou a dizer que o cristianismo é tudo que faz sentido para as pessoas. Eu convido as pessoas a analisarem. Não o cristianismo de ouvir dizer, porque muitos dos que os panafricanistas estavam falando, não, isso não é cristianismo. É o meu trabalho. 24 horas por dia é pesquisar o cristianismo. Porque eu não sou um cristão cego. Eu sou um cristão que também pesquisa. Não creio em 80% ou 90% do que se ensina aí sendo cristão. Já falamos algumas coisas aqui. Então convido os nossos ouvintes a, primeiro, se desfazer de todas as crenças, tanto europeias, tanto panafricanistas, como cristãs, e começar do zero. Uma análise bíblica e uma análise hermenêutica, interpretando o texto dentro do seu contexto, que você vai encontrar aquilo que eu já propus. Quero ver propostas panafricanistas que substituam o cristianismo. No europeu. Os europeus também foram cristianizados. Muito, muito, muito obrigada. Pronto, foi uma conversa muito intensa, mas proveitosa. Tivemos aqui momentos de descoberta. Há um escritor que diz que o maior analfabeto é aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Durante muito tempo nós ficamos a saber sobre alguns conceitos que o pastor veio aqui nos dizer que na verdade não é assim e outro é assim. Então, esteve aqui conosco o pastor Azarias Antônio, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, falando a respeito de algumas situações sobre o panafricanismo e o cristianismo. Então, estando mesmo já nos últimos minutos, eu gostaria que o pastor desse as tuas últimas considerações concernente a este tema em 2 minutos, mais ou menos. 2 minutos. Me interrompa quando passarem esses minutos. Esteja à vontade quanto à tua câmara. Meus irmãos, meus ouvintes, precisamos agora nos desfazer. Eu acho que o grande problema que o ser humano tem é o preconceito. O que é o preconceito? Eu vou dar um exemplo de preconceito. Preconceito é quando eu sou um copo e esse copo já está cheio. Quando um copo já está cheio, não recebe mais água.
E o que às vezes nos impede de crescermos em qualquer aspecto é o preconceito. Precisamos primeiro nos desfazer daquilo que nós achamos que sabemos e procurar então outros aspectos. Meus irmãos, cristãos, panafricanistas e de qualquer linha filosófica, o meu convite é não permanecermos na razoabilidade, não permanecermos em cima, mas nos aprofundarmos. Porque quase tudo que você sabe sobre o cristianismo não está certo. Só que quase tudo que você sabe sobre o panafricanismo, para não dizer tudo, também não está certo. Uma outra coisa, assim, ainda tenho algum tempo. Mais um minuto. É dizer aos nossos irmãos que o inimigo da África não é o cristão. Não é o cristianismo. Partes do cristianismo foram usadas para atacar a África. Isso é normal. O inimigo que nós temos não é o branco. Por quê? Se nós analisarmos, a Bíblia nos fala do pecado. O grande problema é o pecado. Porque nós no Ruanda, nossa memória é bem curta. Agora, em 1994, no Ruanda, irmãos africanos mataram outros africanos. Genocídio. E se você olhar para a Europa, vieram nos escravizar. Os europeus estavam a se escravizar entre eles já há muito tempo. E há tribos na Europa que deixaram de existir por causa da escravatura. Então não é um problema de apontar dedo, o culpado da nossa desgraça é o fulano, não. É o momento agora. Temos a bênção de poder sentar podcasts como esse, onde seremos despertados a nos apresentar. Eu convido nossos irmãos a criarmos fóruns, onde poderemos debater, sem atacar, sem preconceitos, nos desfazer de todas as nossas crenças limitadoras e procurar crescer. Eu garanto a vocês que eu até agora sou um grande idealizador das ideias africanas. E é por esse motivo que eu não imigro. Eu estou em Angola, porque eu acredito que a nossa guerra é aqui. Você vai descobrir que muito panafricanista exala seu panafricanismo da Europa. Como é que eu vou mudar a África vivendo fora? Panafricanistas que querem emigrar para a Europa. Não faz muito sentido. A nossa luta é aqui. Martin Luther King morreu na América. Nelson Mandela foi preso mais de 20 anos na África do Sul. Sabem por quê? Não foi culpando as outras pessoas. Foi trabalhando para melhorar a nossa condição. O cristianismo não é o inimigo. Muito bom. Vamos procurar bem o nosso inimigo. Muito bom. Muito obrigada, nosso pastor, pela presença aqui. E nós temos a certeza que haverá mais momentos em que poderemos assim debater assuntos relacionados a este. E nós agradecemos a você que esteve desde o princípio até aqui acompanhando, né, esta entrevista, esta conversa. E que, de alguma forma, as palavras ditas aqui ao nosso pastor, pelo nosso pastor, surtam algum efeito na vida tanto de panafricanistas quanto cristãos, não é? E uma coisa que é verdade, o conhecimento não é, eu acredito assim, pastor, o conhecimento não é absoluto. Uma vez nós sabemos algo, amanhã nós temos algo como verdade, amanhã vamos descobrir que é mentira e talvez depois da manhã vamos descobrir que afinal de contas era a mesma verdade. A Bíblia nos diz que a vereda dos justos vai brilhando pouco a pouco até ser dia perfeito. Assim mesmo, então tudo é uma questão de pesquisa e nós convidamos a ti, não é, a seguir a nossa página Fé Podcast e colocar aí, né, os vossos likes e convidar as outras pessoas para acompanhar este mesmo programa, né, online. E que o Senhor abençoe rica e poderosamente cada um dos nossos amigos, seguidores, que abençoe também rica e poderosamente ao pastor e que continue lhe dando sabedoria. Dizer que eu sou grande fã do pastor, porque és um dos poucos pastores que eu conheço que associa o cristianismo à ciência. São poucos que pegam, alguns dizem que a ciência invade, desfaz o cristianismo, mas o pastor consegue se manter em pé, tanto no cristianismo quanto na ciência. Então, por este motivo, eu sou muito fã do pastor. Então, eu também sou teu fã. Obrigada, pastor. Encontrar moças nesse tempo que têm interesses que você tem é muito raro. Deus lhe abençoe. Muito obrigada. Então, terminamos aqui. Shalom, Maranata, paz e graça, paz do Senhor e nos encontramos numa outra oportunidade.